Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você a conviver melhor com o diabetes e ter aí um ótimo tratamento do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos e os seus desafios são os meus desafios. Então, na Live D20 de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do uso do sistema de infusão contínuo no tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Quer dizer, a bomba é para todo mundo que tem diabetes mellitus tipo 1? Vamos entender algumas situações. Eu vou já adiantar aqui para você. Não são todas as pessoas que estarão eleitas, todos os portadores de diabetes tipo 1, que estarão eleitos para usar como parte do sistema, né, da parte do tratamento, porque a gente sabe que o tratamento ele é dividido aí, no mínimo em 3 grandes pilares, que é o tratamento da parte medicamentosa, a alimentação saudável e o exercício físico. Então, dentro dos pilares no tratamento, quer dizer, o que a gente tem de melhor hoje na quantidade de insulina, na programação da infusão da insulina? A gente sabe que a insulina pode ser fundida por seringa, por caneta, pelo sistema de infusão contínua, que são as bombas de insulina. O que a gente tem de melhor no mercado? Sem dúvida alguma é a bomba de infusão de insulina. Por quê? É algo que é automatizado, em termos de tecnologia, a melhor tecnologia que a gente tem. Como é que a bomba ela trabalha? Né? Ela vai usar somente um tipo de insulina, que é a insulina de ação rápida. Então é uma insulina de curta duração. Mas como é que só com essa vai fazer vai usar a insulina basal? Porque todo mundo sabe, né? Quando a gente tem diagnóstico de diabetes aí tipo 1, você vai usar 2 tipos de insulina. Uma de longa duração ou muito longa duração e uma de curta duração ou de ação regular ou rápida para poder fazer a correção da sua glicemia, né? E fazer a contagem de carboidratos, esse tipo de coisa. Agora, com a bomba, como é que é feito isso? A bomba é um equipamento que ele é programável. Então, sim, são programadas microdoses ali de insulina, né, pequenas doses de insulina, aonde, hora a hora, se for necessário, né, o médico pode usar esse recurso, a cada hora mudar o quanto de insulina vai ficar variando ali no basal. Porque a gente que convive com diabetes tipo 1 e usa ali situação relacionada à insulina basal, aplica lá uma vez por dia, às vezes 2 vezes por dia. Usa a insulina rápida. Só que depois que você aplicou, já era. Já está fazendo efeito. Com a bomba, a gente tem esse recurso. Você pegar e, de repente, percebeu que tá, claro, eu estou falando manualmente, mas hoje a gente já tem no mercado aí bombas de infusão que conseguem, já a partir do momento que percebe que está mudando rápido a glicemia, ela está diminuindo muito rápido, ela já desliga para evitar um episódio de hipoglicemia. A modelo mais recente que a gente tem no mercado, né, que a gente tem o último modelo no mercado, ela tanto diminui, ela corta essa liberação de insulina quando está diminuindo muito rápido, como também ela meio que corrige, né, ela começa a aumentar a infusão de insulina caso perceba que está aumentando também muito rápido. Então, a tecnologia, sem dúvida alguma, ela vai ajudar muito. Agora, a pergunta está voltada a outra situação. Por um exemplo, não adianta você ter, por exemplo, a bomba de infusão de insulina como parte do tratamento se, primeiro, você não conhecer boa parte dos recursos que esse sistema vai te fornecer. Eu falo isso por experiência própria. Porque eu mesmo não conheço 100% dos recursos que tem na minha bomba, porque tem tanta coisa que dá para você fazer, que sem dúvida alguma eu acredito que seja raro alguém que conheça realmente todos os recursos. Eu posso até conhecer, mas para você colocar tudo em prática, realmente cada um de nós tem um tipo de tratamento, claro, cada corpo vai responder de uma maneira, isso tem que ser respeitado. A questão relacionada à quantidade de basal, as diferentes programações, né, para fazer o basal, diferentes momentos de correção, por exemplo, vai precisar de uma quantidade maior de insulina, por exemplo, pela manhã, que a gente sabe que a resistência à ação da insulina é maior, uma quantidade menor de insulina
à tarde ou à noite, ou no momento que fez o exercício também, nos períodos seguintes também vai precisar ser ajustado. Tudo isso aí a bomba permite. Quer dizer, é uma coisa assim, extremamente, de primeiro momento, para a gente que tem diabetes, vai ser uma coisa que vai, assim, sem dúvida alguma, vai soar como algo maravilhoso. Poxa, que legal. Primeira coisa que é a mais, assim, que as pessoas gostam muito disso, né? Que é você colocar, você usa, né, o sistema de infusão, ele vai ter um cateterzinho ligado ao seu corpo, né? Como no subcutâneo, semelhante ao que acontece quando a gente usa lá a seringa ou mesmo a caneta para fazer a aplicação da insulina. Só que nessa situação o que acontece? Você não precisa ficar fazendo um monte de aplicação. Então, você não vai fazer multidoses, multi-aplicações, né, de insulina durante o seu dia. Vai ser trocado esse sistema a cada 3 dias. Isso é necessário, porque não adianta ficar... A gente tem que entender que é um elemento estranho que está ali infundido no nosso corpo e sem dúvida alguma está ali colocado. O sistema em algum momento vai pirar com ele, vai falar, meu, o que esse troço está fazendo aqui? Vai pegar e vai querer expulsar e vai começar ali um processo inflamatório. Então, para evitar que isso aconteça, claro que é uma reação fisiológica do nosso sistema, a tendência natural é, por segurança, a cada 3 dias você troca o conjunto, troca o reservatório da insulina e o cateterzinho. Isso tem que ser feito. Então, algo aí que é bastante importante, bastante prático. Para quem, né, já, no meu caso, já fiz, já durante muito tempo eu usava lá insulina basal, fazia múltiplas doses, né, múltiplas aplicações de insulina de ação rápida, e a hora que você coloca a bomba, realmente isso é uma coisa maravilhosa. Só que, para tudo, nós temos o ônus e o bônus. Quer dizer, existe ali o que é bom e outras situações que vão precisar da nossa atenção ou que não são tão vantajosas. Como, por exemplo, a gente sabe que quem tem diabetes mellitus tipo 1, você tem aí uma questão relacionada a ter uma incapacidade do sistema em produzir insulina. Se produz uma quantidade muito pequena, que pouco vai fazer diferença, precisa realmente da infusão de insulina exógena. E que quando nós entramos em processos de hiperglicemia que eu estou falando, a partir de 180 já é hiperglicemia, mas o nosso sistema, fisiologicamente, ele não vai ter uma grande alteração por conta disso. Agora, quando a glicemia começa a passar de 250, a gente já sabe que a gente vai ter aí alterações no sistema metabólico. Isso vai fazer com que se produza uma maior quantidade de corpos cetônicos, né, de cetonas que vão se juntar e vão formar ali os corpos cetônicos, quer dizer, uma estrutura que ela é ácida para o nosso sistema. E isso dentro das células onde isso vai acontecer, ele vai jogar esses corpos cetônicos, essas cetonas, no sangue. E o sangue vai tendendo a ficar ácido. E esse processo, se não continuar um período sem insulina, naturalmente você vai ser levado para um processo de cetoacidose diabética, que faltou insulina, ficou hiperglicêmico, aumentou demais a produção e a chegada de corpos cetônicos no sangue e sem dúvida alguma vai te levar para um coma diabético, se não for corrigido. Então, tanto que infelizmente, muitos de nós que temos diabetes tipo 1, historicamente, quando você conversa, quem tem diabetes mellitus tipo 1, eu, poxa, mas como é que você descobriu? Eu passei muito mal, minha mãe, né, meus pais, alguém da família levou lá para o pronto atendimento e descobriram que eu estava com diabetes mellitus tipo 1 e eu fiquei alguns dias na UTI. Essa é a história que a gente normalmente ouve, né? Eu, graças a Deus, fui poupado desse momento desconfortável no diagnóstico, porque a minha avó sempre almoçava com a gente, meus avós, né? Toda terça-feira eles almoçavam com a gente. E aí, de uma semana para outra, minha avó falou para minha mãe, falou, Lourdes, esse menino tá perdendo peso, leva ele no médico, tem alguma coisa errada. Minha mãe não tinha percebido. Minha avó percebeu. E aí minha mãe, né, muito atenta e talvez respeitosa à opinião da mãe dela, pegou, me levou realmente no pediatra, né, naquela época criança, 8 anos de idade, levou no pediatra, foi onde foi feito o diagnóstico. Então, meu diagnóstico ele foi feito ainda antes desse processo que é meio que natural acontecer. Porque muitas vezes, uma coisa que a gente tem que entender é que os sintomas, por exemplo, uma cetoacidose, ele é meio parecido com uma virose, por exemplo. Né? Vai ter ânsia de vômito, vai ter dor abdominal. Então,
Por isso que hoje, claro, hoje a gente tem muitos recursos, né, para medir a glicemia. Então chega já com uma situação dessa no pronto atendimento, uma das primeiras coisas que serão feitas é medir a glicemia. Então já vê que está descompensado e já adianta, né, o diagnóstico inicial, já vai fazer ali o que é necessário para evitar que você entre em um processo de cetoacidose diabética que, claro, pode, aumenta, claro, o seu risco de morrer. Então, nessa situação, qual a desvantagem que a gente tem com a bomba? A bomba de infusão, como ela usa insulina só de ação rápida, de curta duração, você pode ficar sem ela até um período máximo de 2 horas. Porque o basal, como eu falei, ele vai chegando aos poucos, mas você tem insulina ali no seu corpo por 2 horas. Isso, onde eu estou querendo chegar com esse discurso? A gente tem que ficar muito atento, não é porque você está com a bomba de infusão, né, que ela tem o sensor, já vou falar a respeito, que é uma coisa prática para a gente, mas se você percebe que começou a aumentar demais a glicemia, compensou e não está baixando, cuidado, mede a glicemia capilar mais vezes, observa o que está acontecendo, porque pode, por algum motivo, um dos mais frequentes pode acontecer do catéter ter algum tipo de entupimento, né? Porque uma parte dele, um finalzinho dele, né, que é de silicone, fica ali no subcutâneo, não incomoda, é uma coisa tranquila, mas pode acontecer algum tipo de entupimento. Nosso corpo é vivo, né? Então é aquele negócio. Agora tá bom, daqui a pouco só Deus sabe. Quando entope, tem que ser trocado rápido. Por quê? Se esperar muito mais do que 2 horas, a insulina vai acabar. A insulina que tem ativa no sistema. E aí, rapidamente, você progride para um processo de cetoacidose diabética. Então isso é uma coisa que quando a gente tem processos de cetoacidose diabética, em quem usa múltiplas doses, quer dizer, o que acontece? Ele tem a insulina basal, que foi aplicada, que está fazendo ação ali ao longo do dia, ao longo do período, está fazendo a aplicação da insulina rápida, ou de curta duração, né, de regular ou rápida, e nessa situação, mesmo que haja um aumento elevado da glicemia, ainda tem uma boa quantidade de insulina lá da basal que foi aplicada. Então você tem um tempo maior até entrar num quadro de cetoacidose metabólica. Com a bomba, não. A gente tem que ficar muito mais atento a isso. Então, isso é uma situação assim, a vantagem, você aplica uma vez a cada 3 dias, troca, poxa, que bacana que é, isso é muito bom pra gente, né? É uma coisa assim, realmente é uma mudança incrível, né, no nosso dia a dia, ajuda muito, principalmente eu que cada hora estou num canto diferente, então para mim realmente foi uma coisa muito boa nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar muito atento a isso, né, para evitar esse tipo de risco. Outra situação que a gente tem com a bomba, né, a bomba ela é feita as programações dela, então ela tem as sinalizações, normalmente é programado porque a bomba, a referência que ela tem da glicemia está relacionada ao sensor. Então, sensor de glicemia, a gente tem um sensor que é independente, que é o Libre, que a grande maioria das pessoas com diabetes, não só diabetes mellitus tipo 1, muitos diabetes mellitus tipo 2 também têm utilizado, né, ou LADA, ou MOD, não importa o tipo de diabetes. Muitas vezes, claro, o custo não é baixo, né, a gente sabe que a parte de tecnologia ela ajuda muito a gente, mas a manutenção disso não é tão fácil se conseguir. Tem recursos para a gente conseguir junto ao Estado, mas é um processo que, dependendo do tipo de material, aí tem um pouco mais de demora e assim vai. Mas eu não vou entrar nessa parte, vamos falar da parte do quanto isso vai ajudar ou atrapalhar no tratamento. Então vamos lá. O sensor ele é extremamente importante para a gente. Só que a maior parte das vezes há um problema de compreensão. Compreensão, que eu falo no sentido seguinte, eu estou usando sensor, eu não preciso mais medir minha glicemia capilar. Isso é um risco muito grande que você tem. Porque o sensor, ele mede no interstício, ele não vai pegar... Quando a gente mede glicemia capilar, furou lá a ponta do dedo, você está pegando uma amostra de sangue. Você vai medir a glicemia naquele momento em um dos capilares. Então ali, furou o dedo, pegou uma amostra de sangue, você sabe que aquele valor de glicemia é realmente que tem no sistema. O sensor, ele pega uma amostra de sangue em um outro local do nosso corpo. Ele não vai pegar a amostra de sangue
do capilar. Ele pega, na verdade, uma amostra de sangue que está na parte do interstício. As nossas células, elas não são grudadas umas nas outras. Tem lá uma espécie de líquido, né, que é meio gelatinoso, e ali também tem glicose. E é nesse local que é feita a medida com o sensor. Então existe naturalmente, primeiro, uma coisa que a gente precisa entender. Isso aí eu já falei bastante aqui para vocês, por conta principalmente do exercício, que a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso, por causa das mudanças muito rápidas, mas fisiologicamente o que acontece? O valor de glicemia que tiver agora no meu sangue, daqui 10 minutos, mais ou menos, é o mesmo valor que vai estar no interstício. Isso é fisiológico, porque primeiro vai ter alteração de glicemia no sangue, no fluxo sanguíneo, para depois ter alteração de glicemia no interstício, que é onde o sensor faz a medição. Muitas pessoas se confundem com isso e muitas vezes ficam perguntando, né? Eu faço parte de vários grupos de pessoas com diabetes, e as pessoas ficam, poxa, mas tá dando errado aqui, qual o valor que eu pego como referência? Porque no glicosímetro é um, no sensor é outro, e isso realmente vai acontecer. Muitas vezes, isso aí até eu mesmo já fiz postagens, né? De momentos que você pode medir no glicosímetro e o valor vai estar exatamente igual no sensor. Isso é um ótimo indicador. Sinal que a sua variabilidade na glicemia, quer dizer que ele sobe e desce na glicemia, ele está muito pequeno. Então, sem dúvida alguma, igualou. Mas que existe esse retardo fisiológico, isso é fisiológico, quem tem diabetes, quem não tem, vai acontecer isso. É quem tem diabetes sofre mais ou toma conhecimento disso, porque faz parte do nosso monitoramento, faz parte do tratamento você monitorar. Mas isso é fisiológico, a gente tem que entender isso. Mas como a gente usa isso a nosso favor? O sensor, ele é muito bom para mostrar para a gente a tendência que está acontecendo com a nossa glicemia de subir ou de descer. Isso é mais importante do que propriamente o valor que ele está mostrando. O glicosímetro, ele te mostra o valor que está agora, mas você não sabe se daquele valor que você acabou de medir, se está subindo a glicemia ou se está diminuindo. Então a gente tem que aprender a associar as informações e a interpretar essas informações. Então eu falei do exercício porque o que acontece? Você mediu agora a sua glicemia. Daqui 10 minutos você pode olhar no sensor que vai estar o valor que estava no glicosímetro. Só que nada garante que o valor que está agora no sensor é o que está no seu sangue de novo. Certamente já mudou. Isso acontece. E durante o exercício isso muda rapidamente. E qual é o problema que a gente tem de mudar tão rápido durante o exercício? Esse tempo de retardo de mais ou menos 10 minutos, em 10 minutos fazendo exercício, muita coisa pode acontecer com a nossa glicemia. E aí realmente é uma situação de risco. Porque se está caindo rápido a glicemia, a sua bomba está lá indicando que está caindo, mas está marcando 160, 150 de glicemia, não quer dizer que seja isso. Por isso que é importante associar os dois recursos, né? Média e glicemia capilar, para confirmar, porque a mudança é muito rápida e a margem de erro, que em repouso é esperada, é uma variação mais ou menos entre 30 e chegando muitas vezes até 60 miligramas por decilitro, a diferença de uma medida para outra, do capilar pro interstício, durante o exercício essa mudança esses valores eles podem ficar muito mais distantes. Como comigo já aconteceu, eu estava fazendo exercício, no sensor estava marcando 140, 145, e eu me sentindo meio estranho, eu parei, medi a glicemia, eu estava com 60 e alguma coisa de glicemia. Então isso acontece, mas é importante que a gente entenda isso. Então a minha ideia hoje de falar sobre o sistema de infusão contínua, a bomba, é para todo mundo, né? Então assim, eu estou explicando a parte da tecnologia envolvida. Então assim, de primeiro momento, só que não adianta a gente ter todos esses recursos dos quais eu já te falei, se você como usuário, né, estou falando aí de um indivíduo adulto, não ficar atento a essa necessidade que a gente tem. Em alguns momentos, muitas vezes, tem dia, a gente sabe disso, quem vive com diabetes, quem convive com diabetes sabe bem disso. Tem dia que sua glicemia está super tranquila. Tem dia que do nada, de repente, vai lá para cima e você começa a aplicar a insulina, fazer as correções e não baixa. Então são situações que, em alguns momentos, a gente tem aí uma maior variabilidade, situações onde você precisa fazer uma quantidade muito maior de correções, mais monitoramento, porque às vezes o sensor também começa a dar erro, às vezes ele está medindo bem, daqui a pouco ele fica doido. Isso acontece, é tecnológico, a tecnologia ela vem para ajudar a gente, mas a gente tem que ficar muito atento com ela, porque a qualquer momento pode dar alguma alteração.
Então, a gente não pode se acomodar. Como eu já falei anteriormente, estou usando sensor, então nem meço mais a glicemia. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, a gente tem que estar atento a isso. Agora, o recurso, usando a bomba de infusão, usando o sensor, sem dúvida alguma, é uma outra realidade que a gente tem. Isso sim é muito vantajoso. Só que, como eu falei, a bomba ela tem os sistemas de sinalização. Então ela é programada para uma determinada glicemia que for lida ali no sensor, ele vai dar um sinal, né, que pode ser sonoro, você deixando vibra, mas ele vai te incomodar de alguma maneira, né, ou fazer um barulho ali, ou vibrando ali em você, para informar, falar, sua glicemia está muito alta. E aí, a gente sabendo dessa diferença que existe entre a glicemia capilar e a que está no sensor, o que a gente faz? Poxa, minha bomba está mostrando que eu estou com mais de 180 mg por decilitro. Primeira coisa que você faz, vai lá e mede a sua glicemia capilar. Para confirmar, primeiro, se realmente tá mais alto. Muitas vezes até tá. Se é uma hiperglicemia verdadeira, às vezes o valor do glicosímetro está até maior do que está no interstício. Mas, perfeito. Corrigiu? Vai lá. Identificou? Vai lá e corrige. Faz a aplicação para fazer a correção. Perfeito. Inclusive na bomba tem um sistema que ele é bastante importante, que é para evitar realmente fazer hipoglicemia. Numa situação de hiperglicemia. Vamos supor, você se alimentou, fez lá a contagem de carboidrato, aplicou a insulina. A bomba ela vai te mostrando quanto tem de insulina ativa. E a bomba ela tem um recurso que, se você precisar fazer uma correção nesse meio tempo onde ainda tem insulina ativa, o sistema desconta aquela insulina que está ativa da dose total que você precisa usar para correção, de acordo com o valor de glicemia. Então olha que coisa legal pra gente, né? Porque quantos de nós não sofre com isso? Você está num episódio de hipoglicemia, daqui a pouco você corrige, comeu ali, como eu sempre falo, né? A gente tem duas situações aí, porque uma é a gente controla o quanto a gente consome de carboidrato, mas a gente não consegue calcular o quanto o fígado liberou de glicose nesse momento de hipoglicemia. E aí o que acontece? Muitas vezes aquele efeito que é chamado de rebote. Você sai de uma glicemia muito abaixo de 70 e depois daqui a pouco está com uma glicemia acima de 180 rapidamente. Então, nessa situação, e aí o que faz? Vai lá e aplica insulina de novo. E muitas vezes faz de novo episódio de hipo. A bomba, ela corrige isso. Ela pega, no caso de hiperglicemia, ela faz a correção, você coloca ali o valor da sua glicemia, ela vai fazer a correção descontando quanto tem de insulina ativa. Então, quer dizer, o risco de você vir a fazer episódio de hipoglicemia, ele vai diminuir e diminuir bastante. Realmente é um recurso muito, muito bom. Só que essa sinalização que tem para quando a glicemia está acima de 180, ela também vai acontecer quando você está fazendo episódio de hipoglicemia. E claro, hipoglicemia para gente, o que é fisiologicamente? 70 mg por decilitro. Aonde? Na glicemia capilar. Quer dizer, no sangue. E no interstício? No interstício, muitas vezes vai depender do paciente, mas pode ser que você sinalize, programe a bomba para sinalizar com 90 ou de repente com 80. Eu normalmente utilizo 80 mg por decilitro. Então, se no sensor chegou a 80 mg por decilitro, ele começa a apitar, a avisar. E aí o que eu faço? Vou lá nessa glicemia capilar para confirmar. Porque, como eu falei, a hiperglicemia ela pode ser um falso positivo, quer dizer, está mostrando que a hiperglicemia de repente não é? Pode acontecer. Com a hipoglicemia também é assim. Então, inclusive uma vantagem que a gente tem com os sensores, de uma maneira geral, é que eles geralmente identificam a hipoglicemia, porque como eles medem a tendência, eles acabam identificando a hipoglicemia antes dela acontecer, que é um recurso muito bom pra gente que convive com diabetes. Isso é ótimo. Porque muito se fala da hiperglicemia, mas a hipoglicemia, ela traz alterações no nosso sistema aí que são realmente muito perigosas. Né? Um dia depois eu faço uma live aqui só para falar a respeito dos riscos aí da hipoglicemia, mas é uma coisa que realmente a gente, como diabético, sente ali o mal-estar, consome alguma coisa com carboidrato, e o que você percebe? Corrigiu a glicemia? Corrigiu, mas você fica meio esquisito durante um período. Esse meio esquisito é por conta dessas alterações que tem aí no nosso organismo. Então, assim, a gente tem que entender como, sendo a pessoa que convive com diabetes, que a gente tem que evitar a hiperglicemia e também evitar a hipoglicemia. Isso aí é fundamental pra gente, tá? E, então, a bomba ela tem essa sinalização. Isso é bom? É ótimo. Mas existem também as desvantagens. Às vezes, por alterações no sensor, ele começa a sinalizar que você está com hiperglicemia noturna.
Então, durante o seu sono, sua bomba vai ficar lá te acordando. E aí o que você faz? Você levanta lá meio sonolento, vai lá, mede a glicemia e, de repente, realmente está hiperglicêmico. A mesma coisa para hipoglicemia. Só que muitas vezes esse monte de despertar da bomba durante a madrugada não te deixa dormir. A Estela, infelizmente, também sofre com isso, a minha esposa. Muitas vezes eu não durmo, ela acaba também não dormindo. Então, quer dizer, a gente acaba muitas vezes, para as crianças que convivem com diabetes também, os pais muitas vezes ficam muito desesperados com isso, principalmente com as hipoglicemias noturnas. Quer dizer, tá todo mundo dormindo e nem percebe lá o que está acontecendo. Então, realmente há um risco. Já é algo que causa preocupação, mas que muitas vezes a bomba, de certa maneira, ao mesmo tempo que ela te ajuda, de repente, a evitar que você vai fazer hipo, mas durante a madrugada tocando toda hora, no outro dia você tá com o olho aberto e um fechado, né? Parece aqueles desenhinhos, fica com o olhinho todo rachadinho lá, é a mesma coisa. Então, são situações assim, é muito bom? Vai evitar? Evita, mas ao mesmo tempo a gente vai pagar um preço por isso. Agora, trazendo um pouquinho, né, dessa parte da tecnologia envolvida na bomba, existem aí duas situações que eu acho que é bastante importante você entender. A bomba de infusão de insulina, ela vamos chamar de padrão ouro no tratamento de diabetes. Quer dizer, de recurso tecnológico é o melhor que a gente tem hoje no mercado. Isso aí não resta dúvida. É muito bom? Sem dúvida alguma é. Mas não adianta você usar a bomba de insulina e não saber, por exemplo, fazer contagem de carboidrato. Ou, por exemplo, ficar trabalhando com estimativa. Eu acho que esse aqui que eu comi é mais ou menos tanto. Se você estiver usando o modelo mais recente de bomba de infusão, ela te traz esse conforto. Mas os modelos anteriores, não. O modelo que eu tenho usado, ele não faz isso. Então, quer dizer, se eu errar a contagem de carboidrato, tanto para cima como para baixo, ou eu vou ficar hiperglicêmico ou hipoglicêmico. Então, por isso que eu falei, é importante acompanhar pelo sensor a seta de tendência e sim, continuar fazendo as glicemias capilares. Isso é extremamente importante para você conseguir, porque a nossa meta como pessoa que convive com diabetes é manter a maior parte do tempo a nossa glicemia no alvo. Então, acima de 70 e abaixo de 180. Essa é a nossa meta. Nossa meta diária. Toda hora a gente está tentando fazer isso. Tem dias que, nossa, fiquei muito tempo na meta hoje, porque a ideia é ficar no mínimo 70%. Só que, claro, 70% é o mínimo, é dali para cima. Então não é uma coisa fácil de se fazer. Hoje eu vou ficar na meta e tá tudo bem. Não, não é assim. Você tem que medir mais vezes, você tem que fazer mais exercícios, às vezes menos exercício. Tem que aumentar a dosagem de insulina, diminuir a dosagem de insulina. Então é algo que é bastante importante, de acordo com o que você está se alimentando. De acordo com a sua rotina naquele dia. Tem dia que você está super preocupado com algo que vai acontecer e aí, um monte de hormônio ali que faz aumentar a quantidade de glicose no sangue atrapalha aquele ajuste que você tem para o seu dia a dia da insulina e vai ter que trocar. Dia que vai fazer exercício, muitas vezes tem que diminuir um pouco a dosagem de insulina. Não só às vezes no exercício, como também no pós-exercício. Então tudo isso vai impactar. São recursos que a gente tem que ajudam muito, mas você precisa entender. Você precisa entender, precisa conhecer e precisa colocá-los em prática. Caso contrário, você vai ter o melhor sistema que a gente tem para tratamento do diabetes tipo 1 hoje no mercado, mas que ele não vai te trazer benefício nenhum. Você vai continuar tendo hemoglobina glicada super alta, muito acima de 7% de glicação. Que é, infelizmente, o que a gente vê. Tem pessoas que eu conheço que têm bomba que estão lá com 8,5%, 9% de hemoglobina glicada. Quer dizer, um resultado no tratamento é inferior a muitas vezes aquela pessoa que faz múltiplas doses de insulina, que consegue ter lá a hemoglobina glicada 6,5, 6,7, 6,3. Né? Então, isso é algo que é importante a gente entender. Né? E seguir todas essas recomendações. Agora, não adianta também, eu uso a bomba, eu não faço mais glicemia capilar, eu fico eu uso só o sistema lá e tá tudo bem, não meço glicemia, não faço contagem de carboidrato. Hoje a tecnologia está tendendo exatamente para isso, para que a gente no futuro não precise mais se preocupar com isso. A gente consiga se alimentar e o próprio sistema, o próprio algoritmo da bomba consiga corrigir isso. Mas ainda é algo que está chegando agora recentemente ao mercado, ainda sempre, né, vai precisar de alguns ajustes, mas e outra também, qual o percentual da população com diabetes tipo 1 que está usando esse último modelo de bomba de infusão?
Então tem uma grande parcela aí que não está usando. Eu mesmo me enquadro nesse segundo grupo. Então são situações que a gente precisa realmente aprender. Então, essa era uma situação que eu acho que é bastante importante para você, que muitas vezes tem o seu filho, né, criança ali, fala, não, eu quero pôr a bomba, vou pôr a bomba, né, entra com um processo junto ao Estado, consegue lá a bomba, só que assim, precisa estudar, precisa aplicar, precisa monitorar. Tá? Então isso, você não vai ficar livre dessa responsabilidade. É algo que precisa estar atento, precisa aprender, precisa conversar bastante com o médico, né? Com geralmente a enfermeira que vem fazer a instalação, tudo, fazer os ajustes, né? Porque tudo precisa ser ajustado para cada momento. Então é algo que é muito dinâmico e exige bastante dedicação da gente. Eu falo da pessoa com diabetes que já tem idade suficiente para entender o sistema e usá-lo, ou dos pais, principalmente daquelas crianças que estão usando o sistema de difusão contínuo e que a criança normalmente ela é dependente dos pais, então não tem jeito, tem que aprender a usar e fazer as calibrações, o que for necessário. Tem dúvida, conversa com o médico, vai ajustando e é assim que funciona. Então isso é importante você ter essa consciência, né? Não é simplesmente, eu uso, o meu filho usa a bomba, instalou lá e deixa e tá tudo bem. Não é assim que vai funcionar, tá bom? E a parte que está relacionada ao exercício físico. A bomba de difusão contínua, ela é um recurso extremamente bom, foi o que eu falei, é o padrão ouro que a gente tem para o tratamento. Só que quando a gente coloca o exercício, ou para aquele indivíduo com diabetes, que busca alto rendimento, aí nós temos duas situações. Uma é, que tipo de modalidade esportiva essa criança, esse adolescente ou esse adulto com diabetes tipo 1 está envolvido? Por que eu estou falando isso? Porque para gente que faz exercício, né, ou para você que tem diabetes e está fazendo exercício, para ajudar no seu tratamento, para manter a sua forma física, a sua saúde, o uso da insulina, o uso do sistema de difusão contínua, da bomba de insulina, pouco vai influenciar. Na verdade, vai te ajudar bastante com isso, né? Não vai ter problema. Agora, para quem está buscando uma carreira desportiva, então quer dizer, está treinando para buscar alto rendimento, nós temos aí duas situações. A primeira delas, tipo de modalidade que a pessoa está envolvida. Porque, por exemplo, esportes de contato, como por exemplo, artes marciais, jiu-jitsu, ou mesmo taekwondo, né, que eu pratiquei já durante muito tempo taekwondo. Então, assim, que são esportes aonde você tem contato físico, você tem impacto. Bater na bomba é muito perigoso, é um equipamento eletrônico. Ele não é feito para ficar tomando pancada. Ele não é que ele é um carro blindado. Vai lá, bate, atira e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Então é uma situação diferente. É um equipamento eletrônico, a gente tem que lembrar disso. Então, muitas vezes, uma coisa que às vezes me preocupa um pouco é essa situação. Por exemplo, crianças muito jovenzinhas usando sistema de difusão contínuo. Ele é ótimo, é perfeito? Sem dúvida alguma. Mas muitas vezes, dependendo do interesse que essa criança, ou que essa criança vai se tornar, né, um pré-adolescente, um adolescente, e depois um jovem, e ele vai automaticamente se interessar muitas vezes pela prática esportiva. E dependendo da prática esportiva que ele esteja envolvido, o uso da bomba ele vai ter que ficar um pouco mais atento. Por exemplo, para fazer o exercício, vai fazer uma aula de arte marcial, não tem problema tirar a bomba ali 2 horas, desconectar ela do seu corpo e usar e ficar sem a infusão da insulina durante 2 horas. Tá bom, tá fazendo exercício, tá tirando glicose do sangue. Agora, atletas ou quem busca alto rendimento, muitas vezes treina 3, 4 horas por dia. Então, quer dizer, num período mais longo, a situação fica um pouco mais complicada. Então, são situações que a gente precisa pensar bem, planejar bem em relação a isso. Outra situação que a gente pode encontrar. Esportes, muitas vezes, de longa duração. O catéter, ele está ali, né, no seu corpo, que vai estar no subcutâneo. E muitas vezes, por exemplo, uma corrida de longa distância, ou para quem está pedalando, né, de repente pode acontecer de ter algum tipo de irritação no local onde foi colocado ali o catéter. Então são situações que vão trazer desconforto para a pessoa. E muitas vezes acaba não sendo um bom negócio para aquele indivíduo.
Então foi por isso que eu coloquei lá, né, na live, a ideia da live é o sistema de infusão contínuo, né, o bomba de infusão é para todo mundo que tem diabetes mellitus tipo 1. Então a gente começa a entender que não independente do questão de custo, desse tipo de coisa, não, porque a gente tem recursos para utilizar, independente da sua condição financeira. Isso a gente consegue. Hoje existem leis que nos protegem em relação a isso. Mas eu estou falando em relação à sua vida. O que você, né, faz no seu dia a dia, a rotina que você tem, isso precisa ser muito bem avaliado se o uso do sistema de infusão contínua é algo que vai te ajudar mais ou acabar muitas vezes até te atrapalhando na sua rotina. Tá? Então, assim, em termos de tecnologia, não tenho que discutir. É o melhor recurso que a gente tem para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Isso não, inclusive tem pessoas que eu cheguei a conhecer que tem diabetes mellitus tipo 2, mas por precisar usar insulina, então estava usando o sistema de infusão contínua. Está super feliz. Então são situações que, para cada um de nós, por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente toma conhecimento, principalmente em termos de tecnologia. Porque é uma coisa muito boa, sem dúvida alguma mas precisa ver se aquilo se encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia e muitas vezes no estilo de vida que você tem. Então, por exemplo, no meu caso, se você me acompanha, você sabe que eu gosto de moto, eu gosto de viajar de moto. E muitas vezes o que acontece? Eu estou viajando, só que de repente a bomba começa a sinalizar, o que eu faço? Pego e encosto, vejo o que está acontecendo, se ela está sinalizando que está baixando ou que está aumentando, vou lá, meço a minha glicemia. Então, quer dizer, é uma coisa que você precisa ter com você. Quer dizer, você precisa estar disposto a pagar esse preço. Então são situações que a gente, claro, sempre adapta a nossa realidade, mas o que eu queria trazer de informação para vocês, que tudo, na nossa vida tem lá vantagens e desvantagens. Como é que funciona o nosso poder de decisão? Você vai ver, para você, para mim, tem isso aqui de vantagem, isso aqui de desvantagem. Tá? Como é que está pesando isso aí? Tá mais, tá menos? Como é que tá? E você vai escolher para sua realidade o que é melhor. Para as crianças com diabetes, sem dúvida alguma, meus pais que vão ter que avaliar isso, já que as crianças são dependentes, dos pais. Então, isso é algo muito importante. Hoje a gente tem recurso mesmo que usa o sistema de infusão, de aplicação da insulina, por caneta, por seringa. Se consegue usar o sensor, os aplicativos estão informando os pais ali de quanto está variando a glicemia, mesmo que a criança esteja na escola e o pai ou a mãe estejam trabalhando, estejam em casa, não importa, você consegue monitorar. Então isso é uma coisa que trouxe aí um grande alívio para os pais. E o sistema de infusão contínua, na bomba, eles estão inclusive desenvolvendo algo que pelo aplicativo você vai conseguir, pelo próprio celular, você vai conseguir aumentar, diminuir dose e tal. Isso aí vai ser uma coisa que no futuro vai ajudar muito, e muito mesmo, aos pais das crianças que têm filhos aí com diabetes mellitus tipo 1. Mas é algo que ainda está sendo implantado. Então daqui a algum tempo que a gente vai poder avaliar melhor esses recursos. Mas é algo que naturalmente vai tender a ficar muito melhor para a gente. Tá bom? Então, de maneira geral, resumindo aqui o que eu falei, o sistema de infusão contínua é algo que sim, ele é o melhor recurso que a gente tem para tratar diabetes mellitus tipo 1, que precisa aí de múltiplas doses de insulina, múltiplas aplicações, e você com o sistema consegue programar, você tem a liberdade de aumentar o basal, diminuir o basal. Isso aí é muito bom para quando a gente vai em festas, por exemplo, você consegue aumentar um pouco o seu basal e você vai corrigindo ali, então você consegue manter sua glicemia no alvo, mesmo em momentos que você está ali beliscando um monte de coisa e comendo e bebendo, então isso aí ajuda demais, traz um conforto muito grande para a gente. Mas a gente precisa entender que você precisa compreender como aquele equipamento funciona. Isso é fundamental, não tem como ficar usando o equipamento e deixar. Tá bom? Então, pensa a respeito, Se conseguir, junto ao seu médico, junto ao Estado, conseguir o modelo mais recente que a gente tem de bomba de infusão no mercado, esse ele tem um recurso aí, que foi eu falei, o próprio algoritmo ele consegue, de certa maneira, corrigir. Então é algo que, mesmo que não tenha grande habilidade em fazer a contagem de carboidrato, ele de certa maneira vai acabar ajudando. Mas é só o modelo mais novo, os outros não, a gente tem que realmente manualmente
corrigir. Então, são situações que a gente precisa ficar atento. Fique atento à questão dos valores dos sensores com relação à glicemia capilar, isso aí também é extremamente importante, né? E avalie-se para a rotina, né, do seu filho, da sua filha aí que convive com diabetes. O esporte que ele pratica. Antigamente a gente tinha problema com os esportes aquáticos, né? Hoje isso aí já foi resolvido, as bombas são à prova d'água, então algo que evoluiu, né? Naturalmente vai evoluindo. Então é algo que realmente não tem problema. Antigamente quem nadava precisava tirar a bomba e ficar sem ela, no máximo aí em 2 horas. Hoje já não tem mais esse problema. Quem gosta da natação aí pode usar, que a bomba ela é sim a prova d'água, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado, né, a você que acompanhou mais essa live D20. Lembre-se que o conhecimento ele salva, né, desde que a gente tome conhecimento e o coloque em prática. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!